A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 12 a 14 e versículo 21 e 22 do capítulo 6 de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 12 a 14. A palavra de Deus nos diz nesses textos, em nome de Jesus: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne ou vida, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de tripé, de cipreste. Nela farás compartimento, e cefaleitarás com betume por dentro e por fora. E o verso 21 e 22. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á por alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a iluminação, a graça, o entendimento dessa palavra, para que Ele possa nos falar edificando, consolando, exortando e derramando a graça dEle nos nossos corações. Amado e querido Deus, bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo. Te louvamos e bendizemos a Ti pela Tua bondade, pelas Tuas promessas, pela Tua palavra que é fiel e verdadeira, e por mais um dia que concedes a nós de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos nessa casa de oração, para que aqui como igreja possamos nos reunir para orar, louvar e adorar o Teu santo nome. Abençoa-nos na pregação da Tua palavra, nos inspirando, nos ungindo, nos capacitando para transmiti-la segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Não leve em conta os nossos pecados, nos abençoa e nos ajude desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que aqui estão e os que nos assistem pelas mídias sociais, que o Senhor possa alcançar você, abençoar você. A meditação desta noite, nós vamos falar aqui em Gênesis capítulo 3, nós vamos falar sobre as 3 ofertas da arca. O que a arca de Noé, ou o que esse episódio que aconteceu no mundo antediluviano, né, o mundo das primeiras civilizações da humanidade, tem a nos ensinar. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 15, Paulo diz que tudo quanto foi escrito nas Escrituras foram escritos para o nosso ensino. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele compara o mundo, né, o estado espiritual, social, emocional do mundo, Ele compara os dias da sua volta como nos dias de Noé. Então, essa história de Noé, a história da arca de Noé, a história do dilúvio, não é um conto de carochinha, não é uma lenda, não é uma fábula, mas é um fato real. Porque afirmamos que tudo aquilo que aconteceu em Gênesis no capítulo 5, 6, até o capítulo, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9, é veraz. Porque o Senhor Jesus Cristo, aquele que é, o caminho, a verdade e a vida, Ele assim afirmou que tudo aquilo que aconteceu nos dias de Noé foi a pura realidade, foi um fato. Não é uma lenda, não é um conto de fada, mas é um fato que realmente aconteceu. Veja, nessa época em que estamos vivendo, principalmente no mês de novembro, a gente vê as ofertas aí da loja, Black Friday, muito famosa,
E aí a gente vê a televisão, o rádio, a internet, o Facebook, o Instagram, o TikTok, né? Tudo se enche de oferta, né? Tudo se enche de oferta. Tem oferta de lá, oferta de cá. A gente não sabe qual é a verdadeira, qual é a boa, qual é a verdadeira, qual é a falsa. Mas dizem que esse é o mês da oferta. E quando se fala em oferta, as pessoas correm, né, à procura das melhores ofertas, tanto no comércio como em todas as áreas da vida. E nesta correria, muitas vezes, as pessoas estão mais preocupadas com o secular, o material, do que com o espiritual. E é justamente isso que vamos meditar nessa noite. O que a arca, ou o que aconteceu nos dias de Noé, através da arca de Noé, que é tão famosa, tem para nos ensinar. O que podemos aprender, tirar de ensino deste episódio? Em primeiro lugar, quando a gente analisa a história de Noé e da arca, a gente vê, em primeiro lugar, a importância da arca. Por que a arca de Noé tem uma história tão bem estruturada, tão bem contada, tão bem ilustrada na Bíblia Sagrada? Por quê? Porque a arca de Noé, ela foi importante para as pessoas daqueles dias. Por que ela foi importante? Primeiro, no verso 12 e 13, Deus dá a razão pela qual a arca se tornou um objeto importante, ou algo importante para aquele povo, para aquela cultura, para aquele momento da história. Primeiro, o verso 12 diz que a arca se tornou importante porque a terra havia se corrompido. Os moradores da terra, daquela época, haviam se afastado tanto de Deus, através do pensar, falar e proceder, que Deus resolveu dar cabo das pessoas daquela época, ou seja, exterminá-los, porque a maldade era muito grande. Então, a terra havia se corrompido, os homens haviam abandonado toda a moral ensinada por Deus, estavam pisando a lei de Deus, estavam quebrando os princípios éticos, estavam vivendo pior do que os animais selvagens, era muita maldade. Então a terra havia se corrompido de norte a sul, de leste a oeste. Isso está no verso 12 aí, claramente o Senhor dizendo, né? Viu Deus a terra, e olha o que ele viu. E a terra, né? E eis que a terra estava corrompida. Diz aí o verso 12. Porque todo ser vivente havia se corrompido, haviam corrompido o seu caminho na terra. No verso 13 diz que, além de haverem se corrompido, o verso 13 diz que eles também encheram a terra de violência. Claro, os nossos dias têm mostrado isso. Aonde há violência, a corrupção está associada. E aonde tem corrupção, ela gera violência. Então, a terra havia se corrompido e a terra se havia enchido de violência. O verso 13 diz assim, ó: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E homem aqui é uma palavra genérica. Tanto homem como mulheres haviam se corrompido e estavam cheios de violência. Para os irmãos terem uma ideia, quando a gente lê lá no início de Gênesis, lá no capítulo 5, se não me falta a memória, capítulo 4 e 5, diz que um homem matou um outro porque ele pisou no pé dele. Cidadão matou o outro e ainda fez um cântico se gloriando nisso, porque matou um semelhante, matou uma outra pessoa, porque pisou no seu pé. Né? Com a sociedade de hoje, né, a gente sabe que isso é possível. Que a gente vê aí gente matando gente por qualquer coisa. Então, a terra estava cheia
de violência. As pessoas estavam se agredindo, se matando, se degladiando, roubando umas às outras. Enfim, a corrupção e a violência cobria a terra. E chegou a um ponto tal que Deus resolveu destruir a terra. Então, o verso 13 diz que a arca era importante porque ela foi estabelecida por Deus. Foi Deus quem mandou Noé fazer, foi Deus quem mandou Noé construir, e Deus estabeleceu que a arca seria a única rota de fuga, de escapamento, de livramento e de salvação para todos aqueles que naquela época se arrependessem. Então foi o próprio Deus que estabeleceu. Por que Deus estabeleceu? Porque o juízo naqueles dias era inevitável. O verso 13 diz claramente: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Deus resolveu. A Bíblia diz que Deus desceu para ver a terra, e ele viu que a terra estava corrompida, que a terra estava cheia de violência, e ele, como Criador, ele tinha toda a autoridade de resolver aquele problema, e ele resolveu destruir toda aquela população, aqueles homens e mulheres que estavam corrompidos e violentos. Então, a arca era importante porque o juízo era inevitável. Veja o que diz o capítulo 7 aí, versículo 22. O capítulo 7 diz assim, versículo 22: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas. Olha que diz aqui, tudo que havia em terra seca, aqui o dilúvio já estava acontecendo, o texto diz que morreu. Deus resolveu destruir a terra, e ele mandou um grande dilúvio, e todos pereceram, todos, tanto os animais que andavam sobre a terra, que voavam sobre os ares da terra, ou sobre os céus da terra, e todo ser humano morreu, padeceu, se acabou por causa da corrupção e da violência. E o verso 23 do capítulo 7 diz que todos seriam exterminados, e foram. Olha o que diz aqui, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Olha que coisa, hein? O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Olha o que o versículo termina dizendo: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Por quê? Porque a arca foi mandada ser feita por Deus, e ela seria a única forma de segurança e salvação. Então Deus olhou do céu para a terra, viu que a terra estava corrompida, cheia de violência, os homens estavam matando uns aos outros por coisas, assim, profundamente banais. Matar uma pessoa por legítima defesa, às vezes, mesmo tendo razão, já é triste, porque você matou um ser humano, você matou um semelhante, Agora, imagine matar um semelhante por algo banal, por uma coisa, insignificante, como pisar o pé, cidadão pisar o pé. Já pensou se todo mundo fosse matar alguém que pisa no pé dele aqui em São Paulo, dentro do ônibus, dentro de um metrô cheio? Quantas pessoas, não sairiam dali carregados direto para a cidade de pé junto? Então, naquela época, a vida estava banalizada, porque a terra havia se corrompido, porque a terra estava cheia de violência, porque Deus determinou que todos morreriam, e porque Deus iria exterminar toda a vida que havia na face da terra, e assim ele o fez no capítulo 7. Então, qual era a segurança da arca? O verso 14 ao 16 diz que ela era segura. Por que a arca era segura? Porque ela foi planejada por Deus. Veja, Deus resolveu destruir a terra
por causa da violência e da corrupção, mas ele, ao mesmo tempo que é o Deus do juízo, ele é também o Deus do perdão, da graça, da misericórdia e da segunda chance. Ele ordenou a Noé, apesar de ter olhado dos céus, ter visto do céu, ter contemplado toda a corrupção, toda a violência, apesar dele ter todo o direito, porque ele é justo e santo, de destruir todo ser humano, mas ele não o fez sem primeiro avisar e estabelecer na sua graça e na sua misericórdia para todo aquele que desse ouvido a ele uma válvula de escape e um meio de salvação. E qual foi? Foi a arca que ele mandou Noé fazer. E não só ele mandou Noé fazer, como também ele estabeleceu que o tempo de vida do homem seria de 120 anos. E dentro desses 120 anos, Deus levantou um pregador cheio do Espírito Santo, cheio do poder, para pregar como profeta, como evangelista, como missionário, para pregar para aquele povo, para anunciar para aquele povo que o juízo viria, que Deus chamaria os homens para prestar conta, que toda a terra seria exterminada, tanto os animais como os homens, os répteis, as aves, todos seriam exterminados. Mas Deus não o fez sem primeiro mandar Noé fazer uma arca. Por isso que a arca era segura. A arca era segura também porque ela foi ordenada por Deus, e Deus não só ordenou, né? Deus também aqui, ele mostrou que ele é o carpinteiro dos carpinteiros, porque ele deu todas as medidas da arca, não é? Para Noé. E quando eu leio esse texto, eu não estranho quando o Filho de Deus veio ao mundo, lá no Novo Testamento, ele também foi carpinteiro, ele estava imitando o pai. Ele aprendeu com o pai, lá no início. Deus deu a Noé todas as medidas da arca. Noé só foi, em cima do plano de Deus ali, né? Foi só fazendo a obra e ele construiu a arca. Então, a arca era segura porque foi planejada por Deus, porque a sua construção foi ordenada por Deus e porque Deus a destinou como meio de salvação para aquelas pessoas. Mas volto a dizer, o mesmo Deus que sentenciou foi o mesmo Deus que deu oportunidade de salvação. Ele mandou fazer a arca, ele levantou um pregador, ele deu 120 anos de chance, de oportunidade, né? Interessante que a gente olha o texto assim, é um pensamento meu, né? Eu olho o texto assim, parece que ninguém morreu durante 120 anos, porque você não vê nenhum relato de ninguém morrendo. Você não vê. Parece que Deus preservou a vida de todo mundo, para todo mundo ouvir. Parece, né? É uma ilação da minha mente. Estou afirmando, é um achismo meu aqui, né? Mas dá a entender que Deus preservou a vida de todos, para que todos ouvissem, para que ninguém daquela geração se tivesse por inocente. Então você prestou atenção aqui? O Deus da Bíblia como ele é um Deus justo, mas também ele é o Deus de toda a graça e misericórdia. Por isso que no capítulo 6, verso 14 ao 16, a Bíblia diz aí, faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento, e você vai calafetar ela com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás literalmente de lado, lá, né? Do lado, lateral que diga. Farás pavimento na arca, e um embaixo, e um segundo, e um terceiro. Ou seja, Deus deu a medida, mandou fazer com 3 compartimentos, né? Primeiro, segundo, terceiro. E mandou Noé fazer tudo aquilo ali. Então o próprio Deus a fez. Deus ordenou a construção da arca. E no verso 18, ele diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás tu e teus filhos, e a mulher de teus filhos,
e a tua mulher entrarás na arca. Então, Deus mandou Noé fazer a arca, Deus mandou Noé pregar a salvação para aquelas pessoas, Deus deu 120 anos de oportunidade para aquelas pessoas, e Deus disse, e ele escolheu quem entraria na arca. Quando ele fala no verso 18, Noé já havia pregado e os dias finais daquela geração estavam chegando. E aí Deus disse assim, olha, você já pregou 120 anos, todo mundo já ouviu, agora entre você, entre seus filhos, entre as suas noras e entre a sua esposa na arca, porque o dilúvio virá. E aí no capítulo 7, verso 16, diz que o Senhor Deus enviou o dilúvio sobre toda a terra. E a água cobriu ao mais alto cume, ao mais alto pico montanhoso que há na face da terra. E a terra foi totalmente inundada e todas as pessoas morreram. Mas veja o que diz o capítulo 7, verso 16. Olha que coisa interessante, né? Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta da arca após eles. Deus mandou construir a arca, Deus deu 120 anos de vida, de chance para eles, Deus mandou um pregador, eles ouviram a mensagem, Deus mandou os sinais, Deus deu toda a chance para aquele povo se salvar, mas infelizmente eles não ouviram, só ouviu Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras, que deu o total de 8 pessoas. E eles entraram na arca, e quando entraram na arca, eu fico imaginando, né, os filmes de Hollywood, né, os filmes épicos, eles demonstram isso, né, que quando começou a chover, Noé disse que, né, viria chuva do céu, e há um texto lá em Gênesis que diz assim, que até aqueles dias não tinha chovido sobre a terra era regada por um vapor que subia dela, né, e de uma brisa que caía sobre ela. Então pregar sobre chuva naquela época era uma coisa assim absurda, né? É a mesma coisa quando os crentes dizem que na volta de Jesus Deus não vai mais destruir a terra com água, mas vai ser com fogo. A chuva agora é chuva de fogo, meu irmão. Vai torrar mesmo o negócio vai pegar fogo mesmo. Você acha que hoje está calor? Rapaz, hoje está fazendo frio. O que vai acontecer? Porque a terra será destruída com fogo, será purificada pelo fogo, diz a palavra. E Deus fez tudo isso. Eu fico imaginando aquele povo, né, correndo para a arca, para tentar se salvar. Eu fico imaginando Noé dentro da arca, né, assim, se condoendo. Ele deve ter sofrido, né, olhando pela janela da arca, ver lá tanta gente correndo para se salvar. E eu acho que, mesmo que ele quisesse abrir a arca, o texto de Gênesis deixa bem claro que não iria mais se abrir, porque o próprio Deus a fechou. A suficiência da arca. Por que a arca é suficiente? Porque ela foi ordenada por Deus, ela foi construída segundo a ordem de Deus, ela foi estabelecida como meio de salvação. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, o que é que a gente aprende? A gente aprende que Deus agora tem uma nova arca da salvação. E essa arca se chama Jesus Cristo. A arca, como meio de salvação, é um símbolo de Jesus Cristo. E Deus está ordenando a todo homem e mulher em toda a face da terra que se arrependa. Hoje quem representa Noé é o Espírito Santo pregando através da igreja. Então veja, assim como foi nos dias de Noé, estamos vivendo a mesma coisa. Jesus disse que os homens estão preocupados em comer, beber, casar e se dar em casamento. E aí ele diz assim, e quando eles estiverem assim, de repente, sem ninguém esperar, como foi com o dilúvio, virá o fim.
Agora Deus não está dando só 120 anos de chance. Deus está dando mais de 2000 anos de chance para a humanidade se converter, para a humanidade se voltar para Jesus. Deus já estabeleceu, assim como nos dias de Noé, um meio de salvação. E essa porta da salvação, essa arca da salvação, se chama Jesus Cristo. Deus enviou o maior pregador da história do universo para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, que é o Espírito Santo. E ele está entre nós pregando. E enquanto o Espírito pregar através da igreja, Jesus disse: quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Da mesma forma como Noé pregou para todas as pessoas da sua época, também Deus estabeleceu o tempo da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho atingir isso que Jesus falou em Mateus 24, for pregado em testemunho a todas as nações, se fechará a porta da graça. Quem se salvou, se salvou. Quem se perdeu, não se salva mais. Porque Deus não dará uma segunda chance. A chance que nós temos para nos salvarmos, para sermos abençoados, é agora, é hoje, é nesse momento, para a glória de Deus. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui da arca? Quais são as 3 ofertas da arca? Primeiro, a primeira oferta é do livramento de um juízo inevitável. Segundo, a arca nos oferece segurança. E terceiro, a arca é suficiente para nos salvarmos. O juízo de Deus está estabelecido mais uma vez sobre a raça humana. Ele virá para julgar a todos pelo pensar, falar e proceder. Mas ele já estabeleceu um meio de salvação, um caminho de salvação, uma rota de fuga, que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. E que se nós entrarmos por esta porta chamada Jesus, ela é suficiente para nos salvarmos e para termos a vida eterna. Se você que já entrou pela porta que é Jesus, permaneça nela, não saia não. Não saia de dentro dessa arca, permaneça firme. E se você não entrou ainda, entre, porque ainda dá tempo, ainda a porta da graça está aberta, ainda o juízo não veio, e Deus está lhe dando a oportunidade tanto de se manter na salvação, na segurança da salvação, como uma chance para lhe salvar. Assim como a arca foi importante para salvar Noé e sua família, hoje nós temos a salvação pela graça em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que você possa ter uma ótima semana. Nas suas orações, por gentileza, ore por mim. Quarta-feira eu vou passar por uma cirurgia e eu peço a oração dos irmãos e das irmãs que estão aqui, que estão me ouvindo. Ore por mim, vou operar das vistas, né? Eu estou com um problema sério de cataratas, né? Tanto por causa da velhice que está chegando, como por causa de um medicamento que eu tomo, e ele está provocando uma catarata severa em mim, e eu vou ter que passar numa cirurgia quarta-feira, primeiro do olho direito ou esquerdo, e depois, mais 15 dias depois, vou fazer do segundo olho. Então, eu gostaria que vocês não se esquecessem de orar. Orem também, porque estamos aí nos dias da reunião do presbitério da igreja, e nesses dias, né, desse final de semana até o outro, vai ser votado a diretoria geral, quem vai ser o novo presidente da igreja por mais 4 anos, vai ser votado a diretoria da nossa amada região, né? A mais nova região da igreja é essa, a Paulistana Central. Ela vai ter a sua primeira diretoria eleita por nós, né? Aqueles que podem votar, pastores, presbítero, diácono, diaconisa, e os membros que são representantes escolhidos de 4 das igrejas, né? Então, vamos orar para que Deus faça a sua vontade, para que Deus possa ser glorificado em tudo e a obra dele continue firme e forte. Amém? Vamos adorar a Deus com o Anderson, vamos ficar em pé, vamos louvar com o Anderson e a sua esposa, vamos adorar a Deus. Amém? Amém.
seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua.